Ele não quer falar comigo, ele não quer conversa. São essas as palavras de Luiz Inácio Lula da Silva em relação a Donald Trump. Em uma entrevista agora no dia 5 de setembro para o SBT, ele mencionou essa frase, que a Casa Branca não teria nenhum interesse, aparentemente, de conversar com ele em relação sobre o tarifaço. Confere a matéria aí, veja só. Não liguei porque ele não quer telefonema. Veja, eu não vou entrar numa análise do por que o Trump falou aquilo. Ele tinha falado um dia anterior, numa entrevista. O impasse silencioso, a crise diplomática entre Lula e a Casa Branca de Trump. Em um cenário global marcado por incertezas políticas, turbulências econômicas e mudanças rápidas no tabuleiro internacional. Cresce uma tensão que, embora não ocupe as manchetes diárias de forma estrondosa, é profundamente significativa. Trata-se da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, duas potências das Américas que, por décadas, viveram uma parceria marcada por altos e baixos, mas que agora parece atravessar um de seus momentos mais desafiadores. O curioso é que não se trata de um confronto aberto, de uma guerra comercial declarada, ou de uma troca de acusações diretas entre os presidentes. Não. O que vemos é algo mais sutil, mas não menos perigoso: o silêncio. Um silêncio diplomático que incomoda e preocupa tanto analistas quanto os cidadãos que observam, de longe, os rumos da política internacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido direto em suas declarações públicas. Ele repete, sem rodeios, que não há diálogo com a Casa Branca sob a provável futura administração de Donald Trump. Não é que os telefones estejam ocupados ou que as agendas sejam incompatíveis. É um bloqueio, um muro invisível, erguido não de concreto, mas de desconfiança e indiferença. O centro dessa tensão é o chamado tarifaço, medidas protecionistas impostas por Trump, que atingem diretamente setores estratégicos da economia brasileira, como o aço e o alumínio. Para Lula, essas tarifas não são apenas uma questão comercial. Ele as enxerga como uma jogada política, voltada para agradar o eleitorado norte-americano, mesmo que isso custe caro para a economia global e afete duramente produtores brasileiros. Segundo ele, essa postura ignora os princípios da Organização Mundial do Comércio, instituição criada justamente para evitar disputas desse tipo. A frustração do presidente brasileiro é clara. Ele já afirmou que nem seus ministros, nem mesmo o vice-presidente Geraldo Alckmin conseguem estabelecer uma ponte de diálogo com a equipe de Trump. A frase "ele não quer conversar" soa quase como um desabafo. É a constatação de que, na arena diplomática, nem sempre as portas estão abertas e que, às vezes, a tranca está do lado de dentro. Essa falta de comunicação é preocupante por pelo menos dois motivos centrais. Primeiro, porque atinge diretamente a economia nacional. A indústria brasileira, que depende de mercados externos para escoar sua produção, fica refém de decisões tomadas em Washington. Segundo, porque revela um choque ideológico e estratégico. A Casa Branca, ainda que de forma velada, demonstra incômodo com a postura do Brasil em temas como sua aproximação com a China e a Rússia, e sua defesa de um mundo multipolar, em que nenhuma nação sozinha, menos nem mesmo os Estados Unidos, dite as regras do jogo. Para o governo americano, essa independência soa como desafio. Para Lula, é apenas o exercício da soberania. Diante desse impasse, o Brasil não tem ficado parado. O governo busca reforçar suas alianças em outras frentes. Um exemplo claro foi a reunião virtual do BRICS, recentemente convocada. Ali, mais do que discutir economia, a mensagem foi política. O Brasil não ficará isolado. Se a porta está fechada em um lado, há sempre janelas abertas em outros. Essa é a lógica da chamada diplomacia autônoma, na qual o país tenta se colocar como um ator independente, dono de suas próprias escolhas e de seu próprio destino. Mas esse jogo é delicado.
Cada palavra de Lula, cada crítica às tarifas, cada gesto simbólico entra no radar da política americana. Com as eleições nos Estados Unidos se aproximando, tudo ganha ainda mais peso. Para Trump, mostrar firmeza diante do Brasil pode ser capital eleitoral. Para Lula, mostrar firmeza diante de Trump é sinal de soberania nacional. E assim, cada fala, em vez de aproximar, amplia o abismo. A pergunta que muitos analistas fazem é: até quando? Até quando esse impasse silencioso pode durar? A resposta provavelmente não virá de um telefonema ou de uma reunião inesperada entre presidentes. Virá das urnas americanas. Se Trump consolidar sua volta à Casa Branca, é possível que o gelo continue. Se outro candidato assumir, pode haver espaço para reconstruir pontes. O que está em jogo, no fundo, é maior do que tarifas ou declarações. É o lugar do Brasil no cenário global. Um lugar entre ser parceiro preferencial dos Estados Unidos ou ator independente em um mundo multipolar. E é também uma lição de como o silêncio na diplomacia pode ser tão eloquente e tão perigoso quanto a palavra. Enquanto isso, o Brasil e o mundo aguardam. O futuro dessa relação diplomática ainda é uma incógnita, e cada movimento pode mudar o rumo da história. E antes de encerrar, eu quero pedir a você que acompanhou até aqui: se esse conteúdo trouxe clareza, reflexão ou até mesmo uma nova visão sobre os acontecimentos, não esqueça de apoiar o nosso trabalho. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises. Assim, você ajuda a fortalecer nosso espaço de informação e garante que mais pessoas tenham acesso a debates sérios e aprofundados. Por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo.